seguinte: aquela ação de investigação da Justiça Eleitoral contra o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD. A ação foi movida pela jornalista Cristina Grêmio, que disputou o segundo turno e perdeu contra ele, portanto, nas eleições à Prefeitura de Curitiba. Nessa ação, a jornalista pediu a cassação dos mandatos e acusou o prefeito e o vice, Paulo Martins, além do ex-prefeito, Rafael Greca, e um ex-servidor da Prefeitura, de um suposto abuso de poder político e de autoridade durante as eleições do ano passado. No parecer emitido nesse processo, o Ministério Público Eleitoral chegou a reforçar o pedido de cassação dos envolvidos e também pediu que os investigados ficassem inelegíveis por 8 anos. Entretanto, a Justiça Eleitoral julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral que foi ajuizada. A decisão foi proferida ontem pelo juiz eleitoral Fernando Augusto Fabrício de Mello. No despacho, o magistrado descartou os argumentos apresentados e reforçou que não há provas robustas que possam levar à conclusão sobre a responsabilidade dos investigados. O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, comentou essa decisão da Justiça Eleitoral por uma nota, olha só, abre aspas. Disputei e venci os 2 turnos da eleição para prefeito. Fiz uma campanha limpa e debatendo a cidade de Curitiba. A decisão da Justiça atesta a lisura do processo eleitoral e garante que a vontade do eleitor seja respeitada. O período eleitoral acabou em outubro do ano passado. Eu desci do palanque faz tempo e meu foco agora é trabalhar pela cidade como venho fazendo desde o primeiro dia de gestão, fecha aspas. Por ser uma decisão de primeiro grau, ainda cabe recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E eu já quero entender aqui com você, Carlos Cobalt, Manuela Neclevix, existe essa expectativa já de que a jornalista busque aí um recurso que permaneça ali tentando na justiça essa cassação e junto com essa indireta aqui que o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, trouxe na nota. Já desci no palanque. A sensação é de que foi uma alfinetada contra aí a então candidata à Prefeitura de Curitiba, Cristina Grêmio, que permanece nesse tom ainda discutindo o processo eleitoral da capital. A tendência, Beatriz, é que a defesa aí da Cristina Grêmio, da jornalista Cristina Grêmio, entre sim com um recurso ao TRE dessa decisão de primeiro grau. É bom a gente lembrar, vamos voltar lá em outubro, para quem não se recorda, isso aí foi um áudio que foi divulgado de um superintendente da prefeitura, que tinha um cargo em comissão, em que ele estaria, em tese, coagindo os servidores a comprar um convite para um restaurante grande aqui de Curitiba para campanha, né? Então o funcionário comprava o convite para esse jantar da campanha do Eduardo Pimentel e esse dinheiro ia para a campanha, né? Era uma forma de contribuir com a campanha. Era um valor salgado para o cardápio oferecido, né? R$3.000 o convite. Vamos combinar que é um valor bastante alto. E aí foi divulgado um áudio com essa suposta coação, ou seja, esse superintendente da prefeitura teria coagido os servidores a comprar esse convite para o jantar. Esse áudio vazou no meio da campanha eleitoral, ali por meados, ali muito próximo de outubro, já na boca ali do primeiro turno. A imprensa, claro, repercutiu isso e aí a candidata Cristina Grêmio, na época, entrou com um pedido de uma ação de investigação judicial eleitoral contra a chapa aí do Eduardo Pimentel. Isso foi sendo investigado e imediatamente, quando veio à tona isso, o Eduardo Pimentel, então candidato, e o prefeito da época, Rafael Greca, exoneraram esse superintendente, disseram que não tinha nenhuma relação, até repudiaram essa questão de coação de servidor municipal, e aí o caso foi sendo tramitando, né, sendo investigado no Ministério Público. Veio esse parecer no início de maio do Ministério Público, que surpreendeu muita gente, pedindo a cassação, né, da chapa, e isso implica no quê? Eduardo Pimentel, Paulo Martins não estariam aí mais aptos a estar na Prefeitura de Curitiba, pedindo a inelegibilidade de Eduardo Pimentel e também do ex-prefeito Rafael Greca por 8 anos, ou seja, mudaria muito o cenário político-eleitoral de Curitiba, inclusive se prosperasse esse parecer do Ministério Público, isso, claro, em último grau de recurso lá no TSE, haveria novas eleições em Curitiba. Mas ontem, o juiz Fernando Augusto Fabrício de Mello, ele negou o andamento, rejeitou o andamento dessa ação de investigação judicial eleitoral, porque ele entendeu que esse áudio
que foi tão viralizado na época da campanha, ele foi captado, ele foi obtido de uma forma ilícita. Ou seja, ninguém estava sabendo que estava sendo gravado ali, então o juiz entendeu que isso foi um áudio clandestino e ilegal, e aí, ao desconsiderar esse áudio, ele descaracterizou toda essa ação. Então agora cabe recurso ao TRE, né? Isso ainda vai dar pano para manga, mas hoje o fato é que essa ação foi rejeitada, e aí, claro, o Eduardo Pimentel fez ali a sua declaração, dizendo que estava muito tranquilo em relação a isso, e aí, agora nós vamos ver como que vai andar. A tendência é que tenha novidades mais desse caso, possivelmente com recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Já tem ouvinte repercutindo esse assunto, o Fábio Leandro Lima, também Alfama aqui registrando, questionando justamente essa decisão da Justiça Eleitoral, e também uma mensagem de Ponta Grossa, olha lá, do bairro Varanas, o Everson